Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar a respeito aí da vitória do Colorado. O Colorado venceu por 2-1 o time do Cruzeiro, respira na tabela de classificação e agora, né, encaminha aí uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024. Vamos falar a respeito de tudo isso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentário e compartilhar. Vamos lá então, gurizada, vamos falar a respeito da vitória do Internacional. Apesar do técnico Eduardo Cudê, o Internacional venceu o time do Cruzeiro fora de casa. Em campeonatos brasileiros, fazia mais de 38 anos que o Internacional não ganhava do Cruzeiro em Belo Horizonte. Não é uma vitória qualquer. É uma vitória contra o time que é um dos maiores times do futebol brasileiro, que é o Cruzeiro. Cruzeiro e Inter têm rivalidade. Cruzeiro e Inter já decidiram campeonato brasileiro. Então, não é tão comum como muita gente possa deixar, né, aparecer de que, né, o Internacional tem que ir ganhar lá da equipe do Cruzeiro. O Inter foi lá e ganhou do time do Cruzeiro, ganhou bem. O Cruzeiro não faz uma boa campanha dentro de casa. E até no vídeo anterior falava, né, a respeito da pontaria do time do Cruzeiro, né, que é um time que tem dificuldade para conseguir colocar a bola dentro da casinha, mas é um time que tomava poucos gols. Hoje tomou 2 do Internacional, um marcado pelo Maurício, né, além do ex, ela funciona em qualquer, né, circunstância, e o gol do Wanderson. Aliás, né, o Wanderson é um jogador espetacular, né, um cara do drible, é um cara tático, é um cara de assistência e um cara também de gols, né. É um cara que tem se mostrado completo e o Eduardo Cudê conseguiu transformar esse jogador. Lembra da Uva? Lembra do Johnny? Que tinha que ir embora, que tinha que sair do estádio Beira-Rio, tinha que ser vendido, tinha que ser trocado por 2 Coca-Cola em um Vale Transporte? Pois é, cara. O Johnny aí tá para ser vendido em torno de 8, 9 milhões de euros, vai para o Real Betis, vai jogar lá na Espanha e com possibilidade de uma revenda, e é um jogador fundamental, um jogador, né, que hoje é o ponto de equilíbrio no meio-campo do Internacional. Mais uma partida fantástica do Johnny, não só na parte defensiva, que ele adquiriu muita qualidade, mas na parte ofensiva. Ele se soma ao ataque, ele participa da construção defensiva no Internacional, né? Coisa que a gente via que o Inter tinha muita dificuldade quando tinha o Gabriel. O Gabriel é um jogador mais posicionado, né? É um jogador mais de combate. O Johnny é um jogador de combate e um jogador também que sabe sair jogando, até porque, né, a característica dele de base é de um jogador de ataque. Ele foi descendo. Quando chegou em 2020 no time profissional com o técnico Eduardo Cudê, o Cudê colocou ele de segundo volante, viu que ele tinha qualidade para jogar de primeiro e acabou colocando ele de primeiro volante. E ele deu uma resposta no momento, depois ele acabou saindo, não teve tanta sequência, e aí quando chega o Eduardo Cudê, primeira, né, providência que o técnico argentino toma é colocar o Johnny na primeira função. E a partir do Johnny é que começa a formatação no meio-campo no Internacional. E aí você tem muita qualidade do meio para frente. Você tem o Charles Arangues, você tem o Alan Patrick, você tem o Maurício, você tem também o Wanderson, né? E esses jogadores todos em volta, né, do Ener Valencia. Então do meio para frente é um time muito qualificado. Do meio para trás também, né? Tem a consistência do Bustos na lateral direita, tem o miolo de defesa, né, com o Vitão e também com o Mercado, né? O Mercado marcou um pênalti bobo, né, cometeu um pênalti bobo, mas é do jogo, né, às vezes acontece, e o time do Cruzeiro acabou fazendo esse gol. Só o problema agora nesse momento no Inter é a lateral esquerda, né, sem o René, que não é um jogador suprassumo da qualidade, o maior lateral esquerdo, pica das galáxias da lateral, mas ele é um jogador muito consistente, né, defensivamente, é um jogador muito sólido, por mais que nos jogos da Libertadores ele tenha falhado e tenha prejudicado, né, o Internacional, mas ele é uma liderança positiva. O Dauber não está bem, está num inferno técnico, e isso que tem acontecido com o Internacional. Alguns jogadores que eram importantes
o ano passado, ponto de equilíbrio, já citei aí o caso do Depena, já citei também nesse ano o Bruno Henrique, em seguida que chegou, né, ele deu uma resposta positiva, ele foi muito bem, ele, né, acabou depois tendo alguns problemas, né, de resistência, problemas físicos, né, ele não teve pré-temporada, terminou a temporada lá e já vem para cá, então ele ainda precisa de uma pré-temporada, então ele acabou tendo esse declínio físico e também um declínio técnico, né? Outros jogadores que rendiam muito, né, saindo do banco de reservas ou até em alguns momentos começando como titular, né, eles acabam não dando a mesma resposta. E o técnico Eduardo Cudê, até após o jogo, ele salientou essa questão envolvendo, né, as trocas. As trocas, elas são necessárias. Ele até falou que no jogo contra, né, a equipe do América Mineiro, ele observando o Alan Patrick, ele entendeu que talvez o Alan Patrick estivesse cansado. O Alan Patrick, na entrevista coletiva, ele disse que não estava cansado, que a opção foi do técnico em tirar ele. Eu até, né, às vezes discordo um pouco das atitudes do técnico Eduardo Cudê. Ele às vezes tem umas atitudes meio destemperadas, meio injustificada, né, as atitudes dele, mas enfim, ele não toma as atitudes apenas para contrariar quem está vendo o jogo. Muito provavelmente, o que a gente não sabe, por não estar acompanhando o treinamento na sua integralidade, por não estar no ambiente de concentração, né, é saber o que é que está acontecendo. Daqui a pouquinho o jogador reclamou de alguma dor, daqui a pouquinho o jogador, né, tem algum problema. É só pegar um exemplo, né, do Alan Patrick e também do Arangues. Os dois jogadores estão com 2 cartões amarelos. Se eles levam o cartão amarelo, eles ficam de fora do jogo contra o Fluminense. Então, em alguns momentos, o jogo já está sob controle, ou a partida já está, teoricamente, ganha pelo Internacional, né? O técnico Eduardo Cudê se dá ao direito de tirar o Arangues e de tirar o Alan Patrick. Desconfigura o meio-campo do Inter? Desconfigura o meio-campo do Inter, porque é uma perda de qualidade significativa, né? Porque os dois jogadores são jogadores fundamentais para o time, para essa espinha dorsal, para o meio-campo funcionar e para a bola chegar no ataque. Mas o problema não é com quem está saindo, o problema é com quem está entrando. Os jogadores que estão entrando deveriam pelo menos manter o padrão que estava sendo praticado pelo time titular. Obviamente que tu tem uma perda significativa de qualidade, né? Até porque o Alan Patrick, ele é o único jogador no elenco com essa característica e que está jogando esse futebol. O Arangues é um negócio impressionante, né? Como joga a bola, o Arangues. Não, o Maurício é até um jogador mais, né, substituível, mas ele está vivendo uma fase muito boa, né, ele é um ponto de equilíbrio, né, no meio campo também no Internacional. Então o problema não é com quem está saindo, o problema é com quem está entrando, e quem está entrando não está dando a devida resposta, não está fazendo aquilo que o técnico Eduardo Cudê tem pedido nos treinamentos, tem pedido também para os jogadores fazerem dentro dos jogos. Então, quando ele olha para o banco de reservas e tem que utilizar os jogadores, a qualidade ela acaba, obviamente, baixando, e a característica também dos jogadores, elas são diferentes, né? Vi muita gente falar, no jogo contra o Fluminense, ele não era para ter mantido o time alto, ele era para ter baixado as linhas e ter garantido 1-0. Ele tentou seguir agredindo para fazer o segundo gol, para matar o jogo. E aí nos jogos sequentes, ele acabou fazendo o seguinte: no jogo no Grenal, ele tira os jogadores de meio campo, ele coloca jogadores mais atrás, defensivos, ganha o jogo. Ele faz isso contra o Vasco também, tira o pessoal lá da frente, coloca o pessoal lá de trás, segura o resultado, ganha o jogo. No jogo contra o Cruzeiro, ele faz a mesma coisa. Ele tira o pessoal lá na frente, coloca o pessoal mais atrás e garante os 3 pontos. Por que tanta essa reclamação? Por que tanta essa insatisfação? O resultado, ele foi conquistado. Me parece que o Inter tem que ganhar numa partida Manchester City. Ele tem que fazer um padrão Manchester City. Ele não pode se dar o direito de, em uma tarde ou uma noite, o time não estar todo no mesmo nível, não praticar o mesmo futebol. Não. O Internacional, ele tem que sempre jogar no nível altíssimo, num padrão barcelônico, num padrão, né, guardiolista, para conseguir os seus resultados, ou para conseguir ter um pouco de paz
para trabalhar. Não se tem paz para trabalhar. Não se tem paz para conseguir fazer um time minimamente equilibrado. O Eduardo Cudê chegou há 3 meses atrás. Ele pegou um time destruído, desfacelado, taticamente, mal treinado, não tinha absolutamente nada. E todo mundo teve paciência com o técnico anterior. Todo mundo teve a paciência do tamanho de um mamute com o técnico Mano Menezes, mesmo o campo gritando, o campo escancarando que o técnico estava fazendo um péssimo trabalho. Enfim, o Inter ainda tem alguns vícios do seu técnico anterior que precisa tirar com o Eduardo Cudê. E o pessoal, o Cudê, faz uma troca, ele tira um jogador e ele é sempre criticado. O Mano Menezes fazia escolhas erradas, colocava um time horroroso em campo e sempre se tinha, né, essa paciência com o antigo técnico. O que será que acontecia, né, entre Mano Menezes e esses opinadores que tinham sempre paciência demasiada com o Mano Menezes e tem pouquíssima paciência com o técnico Eduardo Cudê? Enfim, vitória do Colorado, né? Vitória importante no Internacional contra a equipe do Cruzeiro. E agora, né, o Colorado parte aí para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Beleza, galera? Então tá, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!